Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por escolher estar conosco e, acima de tudo, por compartilhar essas mensagens tão relevantes com as pessoas que fazem parte do seu círculo de influência. Hoje é segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição será Tempos Passados. Em Deuteronômio, no capítulo 4, nós temos a oportunidade de ler as admoestações maravilhosas que o Senhor Deus deu ao seu povo por intermédio de Moisés. Ali, nesse texto, Moisés, ele vai falar a respeito dos grandes feitos que Deus operou no meio do seu povo e para poder formar, na verdade, um povo escolhido. Porque até então, eles nem sequer povo eram apenas um bando de escravos, que haviam sido sujeitados a trabalhos forçados lá no Egito. Mas ainda assim, ele os resgatou do Egito com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido, com feitos espantosos, segundo tudo aquilo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram, com seus próprios olhos. Isso tudo ele vai mencionar no versículo 34 do capítulo 4. Em outras palavras, Deus não apenas fez coisas maravilhosas, mas ele as fez de modo a ajudar os israelitas a se lembrar e a nunca se esquecer desses atos. Talvez tenha sido exatamente por isso que o tempo todo, quando você vai estudar o livro de Deuteronômio, e ainda mais no decorrer do próprio Antigo Testamento como um todo, Deus sempre vai dizer: lembre-se, você já foi escravo no Egito. Aliás, quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Deuteronômio, capítulo 4, verso 40, ele vai dizer exatamente isso. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos seus filhos depois de ti, e para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E jamais se esqueças que um dia foste escravo no Egito. Deus está sempre lembrando o seu povo. Aí algumas pessoas vão dizer assim: pastor, por que Deus fica jogando na cara deles o fato de que os libertou? Não é isso que Deus está fazendo. Deus só está tentando mostrar para eles que sem Deus, eles não passam de escravos. Por isso Moisés relembrou toda a história do povo, desde a criação. Por isso que ele indagou, de uma forma até retórica, se toda a história fosse revisada, ponto por ponto, se eles encontrariam algum Deus que algum dia teria tido a oportunidade de fazer aquilo que o Deus Criador fez. Ele instruiu o povo a perguntar e analisar a si mesmo se havia acontecido algo como aquilo que Deus tinha feito pelos israelitas na libertação deles do Egito, como Deus fez, não apenas na libertação, mas ao mesmo tempo, como Deus havia aparecido para eles no meio do fogo, e eles ouviram a voz de Deus. Está lá em Êxodo capítulo 19, com alguns questionamentos, é claro. Moisés ele estava tentando fazer com que eles percebessem o que o Senhor havia feito por eles. E assim, em última instância, fazê-los conhecer o quanto eles deveriam ser gratos a Deus por tudo que Deus havia feito. Quantas maravilhas ele havia operado. A libertação do Egito era um fato central e talvez, em certos aspectos, mais impressionante, que fazia com que eles se lembrassem do tamanho de Deus. As pragas que ele havia feito cair sobre o Egito, a forma maravilhosa como ele havia aberto o Mar Vermelho para eles poderem passar em seco, a água que fluiu da rocha, o maná que veio do céu, a forma como ele, depois que eles chegaram na Península do Sinai, como eles ouviram o Senhor Deus falar no meio do fogo, permitindo que eles o ouvissem e ao mesmo tempo permanecessem vivos. Deus, ele não fez todas essas coisas sem um propósito. Tudo isso foi pensado. É isso que Moisés está dizendo. Ele redimiu os israelitas, ele cumpriu a sua parte na aliança que havia estabelecido com eles. Aliança essa que ele havia feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ele cumpriu a sua parte. E agora, diante de tudo que Deus tinha feito, eles que tinham sido libertos do Egito, estavam prestes a entrar na Terra Prometida, eles tinham uma parte a desempenhar.
Deus havia cumprido a sua parte. O que é que Deus esperava deles? Bem, Deus esperava que eles obedecessem. E obedecessem por quê? Para que eles permanecessem livres. Para que eles não voltassem a ser escravos. Para que eles não perdessem o sentido daquilo que tinha sido a razão pela qual Deus os tinha tirado do Egito com mão poderosa. A razão pela qual Deus os havia estabelecido como nação. Todas as vezes que nós nos esquecemos do que Deus fez por nós no passado, nós somos tentados a agir sem responsabilidade com relação a Deus no presente. Você pode ver, a maior parte das pessoas que dizem eu não quero nem saber de Deus, são pessoas que não se lembram do que Deus fez por eles no passado, de como Deus agiu, do que Deus pretende para a vida deles. Quando você entende quem é Deus e quais são seus planos, quando você se lembra do que ele fez, de onde ele nos resgatou, é impossível deixarmos os caminhos do Senhor. Portanto, hoje, eu gostaria de dizer a vocês, lembrem-se e não se esqueçam de quem é Deus, do que ele fez na sua vida e do que ele pretende fazer. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a manter isso bem claro diante da nossa mente. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, e o Senhor, assim como fez com Israel, nos pede para podermos nos lembrar de onde viemos, quem éramos antes do Senhor, e o que o Senhor espera de cada um de nós. Não permita que nos esqueçamos, em nenhum momento da nossa vida, mas ajuda-nos também a viver de acordo com o alto chamado que o Senhor fez para cada um de nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?